a gente... Tu grava essa gravando. nossa... Tu tá gravando? Tá, legal, porque daí a galera que quiser depois acessar, a gente tenta disponibilizar também, né? Isso. Legal. Então, assim, o convite... Eu achei muito legal essa ideia, né, do Rodrigo, de convidar os amigos mesmo. Ele convidou, assim, modéstia à parte, muitos feras, né? Não, eu tô me incluindo fora dessa, mas eu vi muita gente muito legal falando sobre os seus assuntos, né? Associando os seus assuntos com a redação, e eu acho que é isso que é válido mesmo. Já começo dizendo para vocês sobre qual é a minha concepção de produção textual, que é essa: é falar sobre si, é falar sobre a sua realidade, é falar a partir da sua realidade, com vistas e objetivo a modificar uma realidade maior, uma realidade social. Ou seja, para mim, o que vale no texto da redação, do Enem ou dos vestibulares, é a verdade, a nossa verdade, a verdade de como a gente pensa o mundo. Muito melhor um texto do ponto de vista linguístico simples, que, claro, tenha uma estrutura bacana também, que a gente compreenda, mas que seja simples, do que um texto absolutamente rebuscado linguisticamente e vazio de verdades, né? Vazio de significados, no sentido de aquilo não ser coerente com o que realmente a gente reflete sobre o assunto, com o nosso conhecimento de mundo, com as nossas expectativas em relação ao mundo, com o aparato intelectual que a gente tem para observar esse mundo. Ou seja, eu acho legal um texto de redação, eu acho que um texto ele vale nota 10 ou nota 1000, quando ele é um texto genuíno, quando ele é um texto verdadeiro, né? Já estou entrando no assunto, tá, gente? Porque o tema que o Rodrigo propôs foi assim, ó, eu vou abrir o meu rascunho aqui. O tema foi assim: aula sobre canções como referência em redação, né? E aí a primeira coisa que eu gostaria de refletir, de problematizar com vocês, é essa questão: o que a gente está chamando aqui de referência em redação? Primeiramente, sou contra, não gosto. Num primeiro momento, eu não gosto de referência em redação. Eu acho que referência em redação ela é muito legal e pode dar muito certo quando ela é verdadeira, quando ela, de fato, nos representa, faz parte da nossa vivência, faz parte da nossa história. Por que eu digo isso? Sou contra, não gosto. Daqui um pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre a minha experiência profissional, mas quero comentar já com o Rodrigo que nós somos colegas em mais um setor, que é avaliadores de banca de redação, né, Rodrigo? Essa parte tu esqueceu de mencionar, né? E faz muitos anos que a gente lê muitas redações, todo inverno e todo verão, né? E a gente observa algumas coisas ao longo desses anos, a gente comenta entre nós, a gente comenta, e existem várias questões, existem vários aspectos que um pouco desqualificam a redação, né? Que a gente tem muito assim, nota 7, 8 e não passa dali, a gente chega até um 8,5 e os textos são iguais, e daí a pessoa quer muito entrar em medicina, mas ela não sai do 8,5, porque para nós aquele texto ali ele já está batido, ele tem uma fórmula, tá legal, tá bacana, mas ele não tá rico, ele não tem um diferencial, o diferencial que vai levar ele para o 9,5, para o 10, o diferencial que é a originalidade. Então, por isso que eu digo a questão da referência se tornou muito moda de uma década para cá, né, Rodrigo? Talvez um pouquinho mais que uma década, a gente não precisa falar muito em tempo com essa gurizada, né? Deixa assim. Mas de um tempo para cá, tem que ter referência, tem que ter.
Se não tiver referência, mostra que teu repertório é curto, concordo, mas uma referência solta, uma referência descontextualizada, ou pior, mal empregada, é bem pior do que não ter uma referência. O que eu digo com referência? Referência a uma autoridade, algum aspecto da realidade cultural que estaria ali para nos ajudar a dizer aquilo que nós queremos defender, né? O que é a redação do Enem? É um texto dissertativo argumentativo. Por que argumentativo? Porque eu tenho um ponto de vista a defender. Por que dissertativo? Porque eu preciso comprovar, ou pelo menos tentar o máximo possível convencer o meu leitor de que aquele ponto de vista é coerente. E eu posso buscar dados na realidade, dados culturais, que me ajudem a defender esse ponto. A referência é uma dessas formas argumentativas, né? E aí aqui nós falamos especificamente da referência a canções, a música, né? E por que eu quero falar disso? Agora eu vou começar a falar um pouco, então, sobre a minha trajetória, que vocês me veem só pela câmera, e a gente não precisa dizer quando foi que isso aconteceu, mas eu fiz vestibular na Unisc. Caiu, Ana, não estamos escutando aqui. Ó, tá tentando se conectar de novo, tá, gente? Vamos ver aí. Tá chegando. Estão me ouvindo? Agora sim, um pouco sim. Antes tinha acabado. Agora Voltei? sim. Tem Isso. alguém aí me ouvindo? Eu tô Ah, ouvindo. até que parte vocês ouviram? Da Unisc ali. Tá dizendo que a minha internet está com conexão instável. Vocês ouviram até a parte que eu fiz vestibular, isso? Isso. Tá. Então, eu não estudei assim, para vestibular. A gente não falava em redação na escola, em escola pública, falava não tá caindo de novo, eu vou tentar. Vamos esperar um pouquinho, só que ela vai tentar se conectar de novo agora, talvez de uma outra forma, tá, gente? Peço desculpa a vocês, mas isso acontece, né? Rodrigo,
Bom, eu Oi. tô... Desculpa, gente, eu tô tentando aqui no celular, tá? Isso, eu acho que é melhor. Eu acho eu. Agora apareceu de novo. Tá. Agora tá aparecendo, Ana. Tá, eu tô tentando com o celular ver se tá ok aí. Aham. Parece que eu tô duplicada. Deixa eu só desligar, então. Tá no iPhone, né? Não sei. Não. Tentando fechar aqui no computador. Tá, beleza. Agora fala aí, vamos ver. Não. Não estamos escutando, Ana. Ativa aí de novo, por favor. Ativa o teu microfone. Não consigo. Ó, a Isis pediu para te ligar o Wi-Fi, desligar o Wi-Fi e ligar de novo. Talvez resolva. Agora tá aparecendo. Microfone. Só tu precisa ligar o teu microfone. Está aparecendo, só precisa ligar o microfone. Gente, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Olha o que ajuda. Porque eu tô com o computador aberto e celular. Só tem que desligar o microfone de um deles, porque senão vai dar interferência. Uma loucura. Só tem que desligar o microfone de um deles, porque... Me escuta? Agora sim. Agora não. Vocês estão vendo da tela do celular ou da tela do computador? Os dois. Agora da tela do celular. Que estranho. Eu vou tentar ver o que está acontecendo. E, na verdade, o que eu queria... eu tenho que desligar a reunião, né?
Oi, Rodrigo. Agora tá show de bola, agora melhorou muito. Tá, vamos ver se vai dar certo, então. Me desculpem, gente. Vamos ver se vai dar certo. Agora tá Enfim, perfeito. retornando, então, a minha proposta, né, de discussão. Estava comentando com vocês a respeito do meu vestibular, por que eu quero falar sobre isso para vocês. Porque na época a gente não falava tanto em produção de redação, não era uma coisa tão necessária, principalmente em universidades menores, né? Existia Enem, obviamente, mas era num outro formato. Essa questão das referências não era tão badalada quanto hoje. E quando eu cheguei para fazer o meu vestibular, que foi para letras, né? Minha primeira opção era letras, a segunda era comunicação. Eu não tinha muita noção também de como seria a dificuldade, né? Para esse ingresso na universidade, aqui na Unisc. Então, eu já gostava muito de escrever, eu estudei bastante. O que me interessava, que era literatura, eram as humanidades em geral, né? E o tema para minha redação era, eu acho que havia mais opções, mas a que eu escolhi era uma charge em que aparecia a imagem de uma televisão, do tempo que a televisão era um quadrado, assim, grande, um cubo, né? De dentro dessa televisão saía um controle remoto e tinha uma pessoa, um senhor, parado na frente da televisão com os olhos assim girando como se ele tivesse hipnotizado. Era isso. Não tinha no comando não falava-se, não tinha linguagem verbal sobre o tema. O título da minha redação foi Remoto Controle. E remoto controle faz referência a uma canção que na época era bastante conhecida e talvez ainda hoje alguns de vocês conheçam, que era uma canção da Adriana Calcanhoto. Espero que alguém conheça aqui. Rodrigo conhece? Eu conheço. Pois é. Então, e aí a minha ideia, o que eu desenvolvi naquele texto, que eu não lembro exatamente qual foi o formato, quais eram os argumentos, mas a minha ideia era de que nós como público espectador, né, espectadores da televisão, a gente imaginava que o controle estava nas nossas mãos, mas nós tínhamos um remoto controle, né, não um controle remoto. Na verdade, éramos nós os controlados. Enfim, era essa ideia, né? A ideia de que a mídia nos controla, enfim. E eu terminei a redação, iniciei com esse título e terminei a redação comentando, então, sobre a canção. Por que eu estou falando isso? Eu não me lembro exatamente a minha nota, foi relativamente boa na época. Se eu tivesse pego a minha redação para ler, eu hoje, como professora avaliadora, professora de redação, avaliadora de redação, eu teria me dado uma nota razoável também, porque aquele repertório cultural ao qual eu estava fazendo referência, ele de fato fazia parte da minha vida e ele fez sentido dentro daquele texto por isso. Porque eu já havia pensado, refletido, discutido, ouvido a respeito. Não era algo que eu tinha pego pronto em algum lugar, li, achei legal e vou jogar aqui e vai ter que dar certo, tá? Eu vou abrir aqui, eu fiz umas anotações no meu material, eu tive que desligar o computador, tá? Para conseguir falar com vocês. Justamente sobre algumas coisas que eu já pensei, que eu chamo das pérolas, né, dos vestibulares, em redações, não necessariamente agora falando sobre referências a canções, mas referências do tipo, para acabar com a desigualdade social no Brasil, segundo Gandhi, nós precisamos, e aí cito uma frase do Gandhi. Daí tu pensa, poxa, o Gandhi, qual é o problema aí? Pode até ser que a frase encaixe, às vezes ela faz sentido, às vezes ela encaixa com a proposta, mas o Gandhi não pensou a realidade brasileira. Isso quer dizer que eu não posso usar o Gandhi numa redação? Ah, claro que eu posso, mas eu não posso dizer que de acordo com o Gandhi a realidade brasileira. Não,
eu posso dizer que aquele pensamento do Gandhi, ele também pode me embasar para pensar diversas realidades. Essa é uma das coisas que a gente precisa estar muito atentos quando a gente vai fazer uma referência, uma citação numa redação de vestibular. A gente não pode simplesmente jogar aquele texto ali, aquela frase. Às vezes o homem é o lobo do homem. Aí a gente já encontrou tanta autoria para isso. O Rodrigo não me deixa mentir, não é, Rodrigo? Ah, é de Verdade. acordo com o fulano, é de acordo com... Aí tem, cada ano tem uma frase de efeito que está mais em moda. E a gente vê, esse aqui é de tal cursinho. Porque isso vai acontecendo. Isso não é assim, tá errado. Um avaliador não pode descontar nota por isso. Olha, até talvez descontar. Não, se tiver linguisticamente bem estruturado, né? Se não fizer essa confusão, por exemplo, de que Gandhi falou sobre o Brasil ou algo assim, descontar a nota, não. Mas também a gente não vai aumentar muito, porque aí entra o fator subjetividade da nota, e tem um fator subjetividade, que é isso não vai nos chamar atenção, vai ser um lugar comum, vai ser batido, figurinha batida, repetida, né? E a gente vê que não é autêntico, não é propriedade intelectual daquele produtor de texto, não vou nem dizer daquele aluno, né? Daquele produtor de texto que está nos dando aquele recado naquele momento. O que a gente fiz o vestibular, então, estudei letras, fui colega do Rodrigo e passei a estudar justamente a canção. A canção é meu tema de estudos, foi meu tema de estudos na graduação, foi meu tema de estudos no mestrado e está sendo agora no doutorado. Por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? Para que vocês tenham uma justificativa dessa nossa fala, dessa nossa aula aqui. Faz sentido, seria bom, pode acrescentar pontos na minha redação, pode tornar o meu texto mais rico, eu fazer referência a canções? Sim, muitíssimo. Por quê? Porque a canção, de acordo com José Miguel Wisnik, que é um dos autores que eu estudo, um dos teóricos que é referência básica para mim, uso muito uma frase de efeito do Wisnik, que diz assim: a canção é um dos meios através dos quais o país vem descobrir e inventar a si próprio. Ou seja, falar sobre canção brasileira é falar sobre realidade brasileira, é falar sobre identidade cultural brasileira. Uma identidade cultural, aliás, riquíssima, desde que a formação da nossa canção popular se dá por vieses culturais bastante distintos e bastante ricos. Vamos falar um pouquinho de história. Descobrimento, detesto essa palavra, né? A gente poderia... achamento, tem uns que propõem, ou... como é que vocês chamariam, como é que tu chamaria, Rodrigo, o descobrimento? Do Brasil, tu quer dizer? Do Brasil, Américas em geral. Eu chamaria de, sei lá, chacina. Também, né? Enfim, Tudo. dominação. Quando iniciou a Dominação. dominação europeia aqui, nós já tínhamos uma cultura, eu digo porque eu também me considero, eu não sei, quando eu digo nós, eu nunca sei se eu sou, a minha identidade é o que? Europeia, é de onde, quem é, né? Eu, brasileira, qual é o meu lugar de fala? Isso é sempre uma questão para mim, mas enfim, como eu sou anticolonialista, como eu gosto de pensar que já existia vida antes do Império Europeu chegar aqui, e existia muita vida cultural, então já tinha música aqui, já tinha canção, e era uma canção muito rica, uma canção que contava, inclusive, o modo de vida de povos que viviam, né, que viviam nessas terras, porque eram canções que faziam parte de rituais que hoje nós chamaríamos de sociais ou religiosos, né?
as canções que a gente diria de cunho indígena, de cunho normalmente religioso indígena. Com a chegada dos portugueses, entrou no nosso território a lírica, entrou a canção alemã, entrou a canção europeia, o lied europeu, que era entendido, era uma reprodução com música, instrumentos musicais e linguagem verbal, muito em voga no momento, e entrou a música africana, a música negra. E de tudo isso é que vem a música popular brasileira. Fiz todo esse preâmbulo, não é isso que é o mais importante é a gente pensar no contexto em que surgiu a configuração em que se deu assim os primeiros exemplares daquilo que a gente hoje reconhece como sendo a música popular brasileira. Eu não sei o que vocês ouvem, eu não sei o que se vocês escutam música popular brasileira. Seria bem legal se a gente pudesse conversar sobre isso. Mas a gente tem uma das músicas mais ricas do mundo, muito em função dessa conjuntura, dessa formação cultural bastante heterogênea que resultou, né, nesse produto cultural que revela uma identidade também bastante heterogênea. Nossa, né? E nós já tivemos ao longo de um século de música brasileira, depois da era do rádio, porque a gente pode considerar que a canção como a gente conhece hoje, ela tem o seu início lá no princípio da era do rádio, que é uma peça musical acompanhada de instrumentos, em que o que se fala, o texto que se diz, a linguagem verbal é muito significativa. Normalmente, a música está a favor do texto na canção brasileira, porque o sentido importa muito. Uma peça musical nesse formato de mais ou menos uns 3 minutos é o que a gente conhece até hoje por canção, por música brasileira, considerando vários estilos. Sertanejo, vai considerar também a gama de influências que vieram de fora, de outras correntes, né, artísticas, outras vanguardas artísticas, musicais, como o hip hop, vindo dos Estados Unidos nos anos 80, e que hoje é um estilo musical muito significativo, muito representativo da sociedade brasileira, de camadas importantíssimas da sociedade brasileira. Enfim, estou fazendo uma defesa da canção, tá, gente? Para vocês verem o porquê a gente propôs essa aula, porque vale a pena citar canção nas redações. Talvez vocês gostariam que eu trouxesse versos, frases, canções, cancionistas, para vocês citarem, né? É possível. Eu, inclusive, tenho um material aqui que eu separei hoje de manhã, tá? Por exemplo, aqui nessa revista Cult, tem uma das... O Momento Bossa Nova. Vocês conseguem enxergar quando eu mostro assim? Essa revista aqui, ela é de uns 5 anos atrás, talvez. Tá? Mas ela tem uma matéria muito importante sobre o que foi a bossa nova no contexto sociopolítico brasileiro, tá? Como a bossa nova repercute até hoje no nosso contexto político-social, tá? Cultural, político-social. É uma dica, vamos pesquisar o que é bossa nova, vamos atrás, vamos conhecer os cancionistas, os compositores da bossa nova. Aqui eu tenho outra revista, que é de 2008, que é a revista Rolling Stone, que é uma das mais conceituadas, ou a mais conceituada, em termos de música no mundo, e nós temos na capa da Rolling Stone aqui o Gilberto Gil, e é uma edição especial,
que faz referência aos 100 maiores artistas da música brasileira. E é numa ordem de importância, tá? Uma ordem de representatividade, de significatividade. Começamos aqui com Tom Jobim, depois vamos para João Gilberto, depois Chico Buarque. Não estou dizendo que eu concorde, tá, gente? Só estou mostrando para vocês. Até porque em quarto está o Caetano, e para mim Caetano é primeiro sempre. Então, mas eu entendo os critérios, né, do pessoal aqui, são critérios bem importantes, tá? Então, é um material muito rico, 100 maiores artistas. A gente tem Cazuza aqui, tem Cássia Eller, tem Martinho da Vila, tem Nara Leão, tem Ângela Rorô. O que essas pessoas nos disseram ao longo da história da canção que poderiam ser importantes hoje num texto argumentativo da redação do Enem, por exemplo, né? Outra revista aqui, outra Rolling Stone, que fala sobre as 100 maiores músicas brasileiras. Esse é um ranking bem difícil, assim. Para mim seria muito difícil. Mas nós temos como primeiro lugar, também não estou dizendo que eu concorde, vocês devem conhecer Construção, do Chico Buarque. Tá? E número 2, Águas de Março, do Tom Jobim. Construção é uma canção extremamente política, além de ter uma riqueza poética muito grande, em função de todo o trabalho linguístico que o Chico faz, né, nessa canção, Amor daquela vez como se fosse a última. Né? Ela fala sobre um operário trabalhando, fala sobre o sistema, o modo de produção capitalista, fala sobre o cidadão ser um número, ser qualquer um, sobre morrer na contramão, atrapalhando o trânsito, enfim. Olha a infinidade de temas que a gente poderia associar, né? Que essa canção poderia, de alguma forma, embasar a nossa argumentação. Eu posso só fazer um num tema de comentário, redação. Ana? Por favor, fica totalmente à Não, vontade. eu lembrei muito da música do Chico, A Construção, quando eu vi na mídia, até achei que era fake news do funcionário que faleceu na loja e eles esconderam. Sim, colocaram guarda-sóis ali, Sim. continuaram, seguiram trabalhando, né? Morreu na contramão, Total, atrapalhando Rodrigo. o trânsito, né? Morreu na contramão, atrapalhou pouco porque eles deram um jeitinho de esconder. Muito legal, a gente podia montar um tema, né, sobre É isso. verdade. O que tu acha? Verdade. Vamos montar um tema e largar para lançar o feitiço para essa galera. Feitiço. Né? O que tu acha? Vamos Enfim, fazer. Trouxe mais um material para mostrar para vocês. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, assim, bem... A minha casa é uma casa bem diferente, tá, gente? É uma casa de lata. E do meu lado ficam os livros que eu mais utilizo agora, porque eu não pude tirar muitos das caixas, tá? É só os que estão em uso. Acho que 80% deles é sobre canção e alguns sobre questões de gênero, sexismo e racismo. Alguns importantes sobre canção aqui, Bossa Nova, de novo, né? Bossa Nova, a Tropicália que é um movimento cultural muito abrangente. Caetano Veloso, a gente poderia citar como líder, Caetano Veloso, Gilberto Gil, um movimento que colocou o Brasil assim na vanguarda mundial da arte. Aqui, Bossa Nova, Tropicália, eu estava falando do modernismo, a Bossa Nova, enfim, troquei a ordem. Tá? A questão da voz, da importância da voz na canção popular brasileira. E por que a importância da voz? Porque, como eu disse para vocês, o texto, a linguagem verbal na canção brasileira, ela é muito importante. E isso vale muito para o que a gente pretende aqui, que é o que nós podemos usar da canção como referência para criar nosso argumento em redação, né? A questão de filosofia associada à canção, Som e Sentido, livro do Wisnik. Aqui um outro livro, Samba e a Filosofia, também, enfim. Só para vocês verem a importância que tem esse gênero, que muitas vezes a gente pode considerar como um gênero menor.
é muito mais bacana eu citar um filósofo renomado ou uma obra literária do que uma canção, né, numa redação. Não, não necessariamente, depende tudo do que eu gostaria de dizer, de como eu quero construir a minha linha argumentativa, né. Importante aqui a gente frisar que a canção ela pode servir como uma evidência argumentativa. Não estou falando da canção Evidências, tá, gente? Aquela do Chitãozinho Chororó. Estou dizendo como evidência mesmo, o hino do Brasil, né? Como chama. Enfim, como evidência no sentido de que, se a canção é uma expressão popular genuína, se ela está na boca do povo, se ela foi composta com origem não absolutamente letrada, porque não precisa ter faculdade para ser um compositor de canção, nem faculdade de música, nem faculdade de poesia. Uma pessoa do povo pode fazer canção, inclusive analfabetos podem fazer canção. E essas são as expressões genuínas de uma nação. Concordam comigo que essas são expressões genuínas? Concorda, Rodrigo? Que são talvez expressões mais importantes do que o que falou um grande pensador do Brasil? Concordo. Essas expressões do povo, né? O que vem como um fenômeno quase que natural do povo, né? Se essa expressão tão forte está sendo cantada, falada, demonstrada, ela pode ser um argumento fortíssimo na minha redação, né? Gente, era mais ou menos esse o recado que eu queria dar para vocês, e não sei se ficou claro, não sei também, eu acho que essa coisa da internet oscilando atrapalhou um pouco, mas eu gostaria que vocês, se puderem, se quiserem fazer perguntas, talvez sobre formas de escrita, talvez vocês estavam buscando mais fórmulas de como utilizar, né? Esses dias alguém me perguntou, é melhor eu fazer uma citação na introdução, no desenvolvimento ou na conclusão? Gente, isso é muito relativo, depende tudo de como tu vai estruturar o teu texto. Então, tem algumas questões que eu não vou ter como responder, assim, num primeiro momento, né? Teria que, produz aí, vamos ver, eu vou te dizer onde vai ficar melhor. Mas se vocês quiserem fazer perguntas, o que eu puder, né? Rodrigo está aí também para me ajudar. Oi? Eu queria... A Rolling Stones, a revista, tem em qualquer banca, assim, a gente encontra ela, sempre tem assuntos interessantes, né? Pois é, Rodrigo, tu como eu, sabe, que está mudando bastante essa questão da mídia em relação à cultura e às artes, né? A gente tinha Rolling Stones, por exemplo, como uma revista curadora, né? Se tá na Rolling Stones, eu vou acreditar, é bom. Hoje, esses meios mudaram muito, porque a gente tem a internet, que tem críticos renomados com seus próprios blogs, nos seus jornais, enfim, não estão mais tão em voga essas revistas, mas a Rolling Stone eu acredito que é uma que continue figurando nas bancas, né? Pelo menos na banca mais tradicional da cidade deve ter, mas tem acesso pela internet também, enfim. Não, porque até eu vi um tema de redação esses dias, até posso disponibilizar se o pessoal quiser, teve uma polêmica, né, na live do Caetano, que a Rolling Stones ela fez um artigo falando do prato da faca, ironicamente. Sim, o Caetano repostou no Twitter e tal. Sim, muito interessante, deu uma treta legal aí, adoro acompanhar essas tretas. Eu não sei até que ponto ele foi irônico, mas ele foi ingênuo, porque essa ideia de prato e faca, assim, meio que deslumbrado, e também, claro, falando, como é que um prato e a faca vão ser uma coisa tão representativas, né, tão significativas. Gente, prato e... eu acho que era prato e garfo, na verdade, que o filho do Caetano tocou na maior parte do show. Brasileiro faz som disso, né? Brasileiro faz, então vai conversar com o Hermeto Pascoal aí, vai perguntar para ele do que se faz som, né? Enfim.
Muito interessante, Rodrigo. Isso numa esfera cultural, digamos, né? Um tema interessante numa esfera cultural. Isso. Lembrando que a gente poderia falar sobre canção num tema, por exemplo, sobre saúde, sobre internet, sobre desigualdade social, sobre racismo. Racismo é muito interessante quando a gente for observar, por exemplo, como que se formou o samba no Rio de Janeiro. Se vocês já ouviram falar sobre essa questão, sobre essa formação do samba, parte no Rio de Janeiro, parte na Bahia, é muito exemplar do que é a nossa sociedade segregadora, racista, porque existiam casas no Rio de Janeiro de pessoas da alta sociedade, homens em geral, que tinham um destaque social e que se casaram com baianas negras, né? E uma das mais famosas é a Tia Ciata, pessoas ligadas à música, à cultura, e que faziam nas suas casas locais, centros culturais. Não existia muito essa coisa de bar, boteco, né? Como hoje. Existia sarau, muito sarau, né? Se ouvia muito falar em sarau. Então, tinha sarau nessas casas e o batuque, que deu origem ao samba, ele era proibido. Ele era proibido porque ele era coisa de negão, né? Ele era coisa da África. Então, existia um fundo de quintal meio camuflado, escondido, que é onde a festa rolava de verdade, onde rolava a batucada, era no fundo porque era proibido. Se chegasse a polícia, ia ter gente tocando violas, violinos e rabecões na sala da frente. Isso era permitido. Então, existe até um mapeamento, tem um mapa metafórico das casas, as casas das tias, como eles chamam, que nesse caso era a tia Seata, uma baiana casada com um médico, exemplar de como que o contexto de racismo em que a canção se desenvolveu, né? E como a gente vê até hoje, né, gente? Se a gente for pegar essa própria Rolling Stones ali, tá? Tem o Gilberto Gil ali na capa. Que bom, né? Um negro baiano autêntico, enfim. Mas 90% são branquelos, né? 90% são de uma classe socioeconômica favorecida. Enfim, o colonialismo ainda é muito grande, né? Ainda é muito forte. E a gente pode demonstrar isso através de letras de músicas, através de exemplos no cancioneiro brasileiro. E isso, na verdade, acho que tem um reflexo um pouco no funk, né, Ana? Total. Até porque o funk, agora, se a gente for falar em funk para a geração dessa gurizada aqui, que são teus alunos, nossos alunos, né? Tá, a gente sabe o que é funk, mas há uns anos atrás, o baile funk, inclusive, era proibido, né? Ainda tem muita restrição, claro que tem toda uma questão do proibidão, que você sabe muito bem quais são as temáticas, enfim, tem a questão da transgressão, né? Transgressão erótica, tudo isso, enfim, mas o funk está muito associado a um público de periferia, de pobre, marginalizado, né? Tem ocorrido, graças à internet, uma mudança bem grande nisso, né? Da gente ter mais acesso às canções, a músicos marginalizados, aos próprios músicos terem acesso à produção que antes não se tinha, era caro para gravar um disco, tinha que ter o crivo da gravadora, da editora. Hoje não, a gente vai lá, né, na sala de casa, a gente consegue gravar uma música, consegue gravar um videoclipe. Verdade. E não vai ser a gravadora que vai dizer se eu posso entrar no mercado ou não, né? Enfim, gente, estou à disposição, tá? Perguntem aí, gente. Só eu tô perguntando. Tem alguém aí? Vamos fazer jogo do copo. Se tiver alguém, se manifeste. Eu acho que só nós dois estamos aqui, Rodrigo. A galera tá só nos desdobrando. Não vão nem ganhar testado, né? Fala aí, Isis, Ali, ó. Elizabeth, Tem alguém aí. Luiz, Macali, a Thaís, a Yasmin. Falem, gente. Ó, o Luiz Olha, o tá... Luiz tá amando a aula. Que massa, que massa. Ana, e que eu ia te perguntar mais uma questão, que da URGS já foi, né? Um tema que, inclusive, eles perguntavam, né? Se a música brasileira estava pior ou melhor. E Aham.
tem tanta coisa para citar, eu acho, né, que na música brasileira, assim, que eu acho que todos os temas de redação, eles estão contemplados, né? Sim. Eu te diria que a canção, assim como a filosofia, assim como a literatura, qualquer tema tu vai poder associar, qualquer. Até porque a canção é um repertório muito amplo, né? A gente poderia falar sobre, fazer uma referência ou mostrar uma evidência em canção a partir de qualquer tema, mas existem aqueles temas especificamente musicais e culturais. A URGS já teve um tema assim, tipo, você considera que a música está melhor ou pior, né? E se eu fosse avaliadora, eu diria, não vai ter resposta correta, vai ter resposta bem argumentada, né? Verdade. Não vai ter, não, aqui disser que tá pior, ou aqui disser que tá melhor, tá errado. Não. Pode ser as duas coisas, vai depender de como é que foi desenvolvido esse argumento. Sim, e eu acho que várias músicas, né, inclusive a que a galera gosta, eles têm essa ideia de que, eu vou citar o grande filósofo da humanidade, eu vou citar ali o... Não, pode citar música, claro, tem que ter fundamento, né? E de preferência que a gente tenha um conhecimento sobre a música, ela é uma forma de produção de conhecimento de nós mesmos, de subjetividades, né? Da gente saber se conhecer, se entender, nomear os nossos sentimentos, as nossas sensações, os nossos desejos através das músicas. E isso também ocorre numa esfera social, da gente conhecer aspectos da nossa sociedade através do que está sendo cantado pelos outros, né? Pelos guetos, enfim. Eu acho tão bonitinha aquela música da Pitty, aquela Admirável Chip Novo. E esses Bah! dias eu falei até para os alunos, cara, olha que massa de citar quanto tema tem aqui dentro, né? Já vou fazer um convite, então, para o próximo sábado. Nós temos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Não sei se tu está acompanhando, Rodrigo, o nosso programa de doutorado está inserido, né, nessa semana. E nós teremos no próximo, a gente vai divulgar nas páginas Insta e Face e site da Unisc, o nosso grupo de pesquisa, eu, Rafael, Murilo, nós vamos falar sobre o tema geral dessa semana de ciência e tecnologia é inteligência artificial. E eu vou falar especificamente sobre essa canção aí que tu mencionou. Da Pitty? Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Eu acho muito isso boa aí. essa música, velho. Muito boa, muito tema filosófico profundo para debater, para discutir aí. Que legal, coincidência, né? É verdade, cara. Ó, a Isis colocou uma coisa aqui, Ana, deixa eu ver. Vê aí para nós, por favor. Gostaria de compartilhar uma questão com vocês. Quando eu estava pesquisando para a aula de literatura sobre as diferenças entre pré-modernismo e modernismo, me deparei no YouTube com um professor negro, parei para refletir sobre isso um tempo. Depois, a gente frequentemente enxerga até mesmo no YouTube professores de cor branca. Isso é uma coisa que dá para inserir até mesmo na redação. Estou certa? Certíssima. Por que que socorre? Rodrigo sabe muito bem, né, Rodrigo, por que que socorre? Eu gosto de uma explanação tua a respeito daquele filme com a Regina Casé. Que horas ela Sabe? volta? Isso. Tu sempre fala sobre isso quando a gente comenta, gente, faz pouco tempo que o filho da empregada está na faculdade. Exato. Como é que vai ter professor negro? Faz muito pouco tempo que a gente conseguiu entrar e a gente ainda batalha muito para isso, né? O filho da empregada, o filho do negro, o filho do pedreiro, né? Porque esse assunto, Isis, se tu vai ver, por exemplo, olha nas tuas universidades aí, não sei de qual cidade tu é, mas dá uma olhada nas tuas Quantos universidades. Colegas negros? Quantos colegas negros tem na sala e quantos professores negros na universidade tem? 0,001%. Dá para citar sim. E aí tu pode fazer uma relação bem legal com isso que a Ana falou da música, né? Porque geralmente está associada à cor essa questão do preconceito contra a música, né? Porque parece um gênero menor. Né? Oi, Rodrigo, tá me ouvindo? Tô, Elizabeth, tudo bem, minha querida? Tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta.
Por Eu favor. vi um tema de redação esses dias que falava sobre funk como identidade brasileira. Eu queria saber como eu poderia usar a música como referência para esse tipo de tema, porque é bem difícil, tipo, ter o que tu argumentar, porque tu pode dizer que é para sair da marginalização, para ascensão, para ter uma vida melhor, mas tu não tem muito para onde correr, porque eu não sei. Tipo, essa dúvida eu tenho, eu não sei como eu posso usar, quais argumentos eu posso usar quando se fala de funk, como, no caso, identidade do Brasil, identidade brasileira. Então, eu gostaria de saber se tu saberia me dizer alguma coisa. Ótima pergunta, Elizabeth, mas Ótima vou deixar pergunta. para a especialista na área aí. Assim, estou me especializando em canção, né? Funk é uma das coisas das quais eu gostaria de poder, de ter tempo para estudar um pouco mais, porque é um fenômeno muito interessante. Assim, não sou especialista e eu vou dar minha opinião, vou falar contigo assim como professora, né? Que pensa, que reflete, enfim, sobre essas questões. Eu diria que para além dessa questão prática, que seria o funk como uma forma de ascensão social, de, enfim, uma colocação de ganhar do ganha-pão mesmo, mercado de trabalho, enfim, mercado fonográfico, eu diria que o funk como uma forma de expressão do gueto, como uma forma de expressão cultural de grupos que até então não tinham voz, ou melhor, eles tinham voz. O padrão é que não ouvia. A sociedade tradicional, a família tradicional brasileira, branca, caucasiana, de descendência europeia e burguesa, é que não queria deixar essa voz ser cantada, né? Existe, inclusive, o funk como uma expressão política, existem mulheres funkeiras muito importantes que chegam para dizer que elas podem, que elas têm seu espaço, que elas não vão se submeter, enfim, uma das formas de argumentação que eu acho que seria bem interessante seria essa, mulher no funk, por exemplo, mulher no funk cantando que não é objeto, mulher no funk cantando que tem poder tanto quanto o homem, mulher no funk cantando que é livre, né? A gente poderia pensar aqui agora, estou pensando nas que já estão mais colocadas no hall das conhecidas, né? Isa, por exemplo. Mas poderíamos falar, eu diria num primeiro momento, que talvez o aspecto mais importante é esse, o funk como uma possibilidade, como um espaço de expressão sociocultural para grupos que, em geral, não têm voz no mercado convencional da música branca brasileira. E além disso, eu acho que eu acrescentaria ainda, Elizabeth, que o funk, na verdade, claro, ele é um movimento que veio do baile black, né? Do movimento black ali na década de 80 no Brasil, e aí vai para a periferia, que é onde está o público black, na sua maioria. Mas, além disso ainda, eu acho que tu pode associar o ritmo, a maneira de dançar e o ritmo, ele tem muito da cultura africana, do kuduro, tem muito de outras culturas. Se tu olha, por exemplo, muitíssimo. Essas, eu não lembro do nome agora, mas tu olha, por exemplo, essas danças africanas, os passos que eles fazem, muito parecido com o funk, quase igual. Então tem uma questão toda de quase genética aí na raiz do que é o Brasil, né? Dessa mistura, dessa africanidade. O ritmo do funk, ele é gostoso. Eu, particularmente, não escuto muito, tá? Mas quando tu tá numa festa e toca um funk, o ritmo, ele é dançante. Justamente por essa associação dessa africanidade, né? Sim, entendi. Muito obrigada. Não tinha pensado nisso. Eu pesquisei bastante sobre funk, sobre a origem, sobre como ele é representado na sociedade, mas eu não achei assim algo que eu pudesse usar como argumento. Eu fiquei bem presa assim na ascensão social. Não tinha pensado dessa forma,
nessa visão. Muito obrigada. Capaz. Imagina. E tu pode também citar essa questão que a Ana falou, né? Porque tem inclusive lei no Congresso tentando proibir funk, né? Quer dizer, o que mais me preocupa às vezes, Elizabeth, é que os próprios censurados hoje são censores, né? O pessoal que foi censurado na década na ditadura militar hoje está censurando funk junto, né? Tá dizendo, ai, que letra horrível. E ninguém mostra o caminho certo. Quero falar que letra horrível. Exceto o Caetano, né? Exceto o Caetano tá lá Caetano. fazendo funk, Levando a Anitta alavancando a Anitta, né? para cantar na Copa ou na Olimpíada, Isso ele cantou. Isso aí, nas Olimpíadas. Mas é que também tem muito que a gente não conhece todas as viés do funk também. Tem hoje em dia já tem o funk como louvor, com coisa de religião, falando de Deus. Também, claro. Só que não tem muito público, esse é o problema. O batidão, aquele proibidão, é o que ganha mais destaque. E deixa minimizado o outro tipo, né? Então, na mídia também diz que não existe outro caminho, é só aquele. E que eu acho que também tem muito a ver, né, Elizabeth, com a geração, né? Porque eu sempre falo, a minha geração ganhou, de certa forma, eu nasci já com tudo legal, assim, já tinha da Constituição, já tinha democracia, tinha rock, tinha fita, tá entendendo? A gente nunca pensou que a gente ia parar aqui de novo, né, Rodrigo? Exato, eu nunca pensei que eu ia parar nesse maluco, daí agora vai começar a voltar, né, Elizabeth? Eu acho, porque vai ter umas letras aí que não vão mais falar de Camaro amarelo, né? Porque a gente tem Acho que não. um fascista no poder, né? Um cara maluco, doido, retardado. E a gente precisa... A música tem um papel importante nisso, tá entendendo? Sim, o Fresno já é outro tipo de música. A banda Fresno, ela fez umas músicas falando sobre o governo, assim, não diretamente. Vocês viram a Micheque? A Micheque, vocês ouviram? Eu ouvi. Eu não ouvi esse, só ouvi falar. Vale a pena. E vejam bem, né? Ela acabou ganhando muito mais destaque, a canção acabou ganhando muito mais destaque em função da tentativa de proibição, de boicote. Gente, pensa, é impossível na era que a gente vive impedir que a canção circule, né? É impossível. Isis, só para voltar na Isis, nessa questão que ela falou dos professores negros no YouTube, dá uma olhada na sinopse, ou olha o filme se tu quiser, e a Elizabeth também, que vai ajudar a responder talvez essa questão e ajudar vocês, que é esse filme que eu acho fenomenal, é esse Que Horas Ela Volta, que é da Regina Casé, vocês já devem ter olhado. Eu já assisti. Cara, esse filme explica toda a história do Brasil, sendo que a Regina Casé é uma nordestina, mas que representa toda a questão do preconceito, né? Com o negro, com o crioulo, com o nordestino, com o pobre, Então, na verdade, a sociedade brasileira não aceitou isso ainda, né? Não. Fizeram de tudo. Mas muito obrigado pelas perguntas. Mais alguém, gente? Fala aí alguma coisa, João Vitor. Acho que o João Vitor está me desdobrando, que ele está ali assistindo. Thaís, e aí? Não, eu tô aqui sim, tô assistindo. Tá aí! E aí, guri? Já usou alguma vez? Algum de vocês já fez referência à canção em redação? A canção, não. Mas eu costumo sempre procurar mais em filmes. Eu não usei. Assim, eu acho a minha praia é o filme, né? É bom isso aí, é legal tu saber qual é a tua praia, né? Claro que quanto mais praias tu tiver, maior vai ser o teu repertório, né? Mas é legal tu usar aquilo que tu domina, né? Com certeza. Mas a gente sempre pode se aventurar. O João Vitor, além de meu irmão, é meu quase aluno, porque a gente não consegue fazer aula. Ele é meu quase aluno de redação. E eu sempre digo para todos os alunos, devo ter dito para ele também, a gente parte de um básico, a gente parte de uma fórmula, mas a gente sempre quer enriquecer aquela fórmula, a gente sempre quer trabalhar num sentido de tornar ela mais criativa, de ampliar, quanto maior, mais rico, mais vasto o nosso repertório, né? Mais bacana vai ficar o nosso texto.
Mas filme, com certeza, referência ótima também. Então tá, gente. Se não tem... A Isis só deu uma contribuição ali, né? Sobre a letra. Que as letras são horríveis, né? Que não fazem muito sentido, eu concordo. Tem umas que não fazem mesmo. Depende, né? Depende, também depende o ponto de vista de quem. Não faz sentido para quem, né? Também. Para quem? Em que circunstância, em que momento? Aquela voz ali é de quem? Quem é aquele sujeito que está cantando por trás daquela letra que pode ser agressiva, violenta, às vezes uma letra, e por mais que seja ruim, gente, sem qualidade poética, ou que fale coisas agressivas, ou uma letra, por exemplo, objetificando a mulher, a sexualidade feminina, né? É ruim, mas ela revela coisas sobre a nossa sociedade com toda certeza, né? Então, assim, são coisas que a gente pode prestar atenção, apesar de muitas vezes a gente não concordar ou não gostar, mas elas estão aí, né? O fato é que estão aí. E a gente tem que entender isso. Eu estou me colocando do lado de vocês como estudante, como curiosa, como investigadora do que acontece no nosso mundo. A gente tem que olhar para isso com esse viés de curiosidade, de entendimento, de que mundo é esse que eu estou vivendo, que transformações são essas que estão ocorrendo, né? A gente gosta, o nosso gostar ou não gostar não vai modificar isso, né? Não vai modificar. O fato a realidade é essa. E nós precisamos, de alguma forma, refletir sobre ela. Porque só refletindo sobre ela que a gente tem condições de propor alguma modificação, né? Gente, tudo bem aí? Rodrigo, o microfone está fechado. O Rodrigo está congelado para mim. Oi, voltei. Voltou? Espera só um pouco. Cara, como o YouTube tá chato, né? Como o YouTube tá chato. Eu queria terminar a aula botando a música do Chico Buarque. Ana, será que eles vão escutar? Pô, mas claro. Vamos ver se eles vão escutar. Deixa eu só ver. Vamos ver. Vamos ver. Vocês estão vendo? Tá todo mundo vendo ou não? Eu estou. Sim. Deixa eu ver uma coisa. Não dá para ouvir muito bem, né? Não sei se o pessoal ouve, eu não escuto muito bem. Aqui também não dá para ouvir muito bem. Não dá. Mas a gente deixa como sugestão para vocês. E assim, ó, Rodrigo, se tu quiser disponibilizar meu contato para a galera, assim, quem quiser pedir sugestões, músicas, playlists, enfim, né? Uhum. Pode deixar, gente. Qualquer coisa me perguntem. Tem o contato da Ana e eu passo e ela passa para vocês ainda todo dia de manhã. Ela passa uma música para melhorar o dia de vocês. E a Isis falou, muito obrigado pelas respostas às minhas indagações, que aula ótima. Cara, eu acho que é por causa que a professora é boa também, né, Isis? E o professor também, né? E tem toda essa questão, Isis, eu acho que a escola se torna tão chata porque ela tá virando burocracia demais. A escola tá ficando muito burocrática. Gente, eu, assim, faz bastante tempo que eu não dou aula, né? Em sala de aula.
eu curto muito da aula, mas eu curto esse clima aqui, sabe? Essa conversa sobre o que faz sentido para mim, sobre o que é a realidade. Eu e o Rodrigo, a gente já se divertiu um pouquinho, né, Rodrigo, nas salas de aula da vida, assim, propondo Nem conversa fala. sobre os nossos assuntos, sobre as coisas que a gente curtia mesmo. E é engraçado que os alunos, quando eles nos vêm falando sobre aquilo que para a gente é apaixonante, aí eles curtem, aí eles aprendem de verdade, né? Eu Verdade. adoro dar aula de redação por isso, porque a gente conversa sobre muitas temáticas interessantes. Enfim, gente, fico super à disposição de vocês, agradeço muito o convite do meu colega, que prazer conversar contigo, Rodrigo. Que prazer conversar com vocês que estiveram aí com a gente. Vocês estão ouvindo aqui a outra participação? Tem Estava ouvindo hoje. A minha colega aqui. Então tá, gente. Obrigado, Ana. Brigadão mesmo, tá? E Obrigadão. fiquem bem, gente. A Elizabeth disse muito obrigado. Fiquem bem, vamos nos falando, tá? Feliz dia dos João profs Vitor, atrasados, obrigado, tá? Por dar essa força pra Mana, tá, meu lindão? Tá bom.